Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar vendo o módulo 6 e o módulo 7 da nossa apostila, do nosso conteúdo, que eu falei que eu já ia explicar para vocês no próximo vídeo. Então chegou o grande dia. Hoje nós vamos estudar o complemento verbal. Eu li já as perguntas, as dúvidas que vocês deixaram para mim lá no Maestro. Já mandei as respostas, tirei as dúvidas de alguns alunos e eu espero que vocês, conforme forem surgindo as dúvidas, continuem enviando para mim as perguntas de vocês, que nós vamos estar sempre aqui à disposição de vocês, ok? E hoje nós vamos entrar então no próximo módulo. Nós vamos ver já os dois módulos, o 6 e o 7. Por que, professora, os dois módulos hoje? Porque os módulos é só a continuação um do outro, então eu preferi enviar tudo em um vídeo só, para já adiantar para vocês já conseguirem fazer as atividades do livro. Então, eu já vou explicar hoje módulo 6 e 7, que é o complemento verbal, ok? O que é um complemento verbal? Como nós vimos no vídeo anterior, nós vimos a transitividade verbal. Quando o verbo ele necessita de complemento, ele é considerado como um verbo transitivo. Aí nós temos lá o verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Não foi o que nós vimos nos vídeos anteriores? Então, o complemento verbal, ele tem exatamente o quê? A função de complementar o sentido desses verbos transitivos, tanto direto quanto indireto. Então, são eles. Quais são esses complementos verbais? São os objetos, os famosos e temidos por todos vocês, que às vezes você, professora, eu não consigo entender a predicação, não consigo entender o objeto direto, o objeto indireto, mas hoje nós vamos ver detalhadamente e eu espero que vocês prestem bastante atenção, por favor, e estejam atentos realmente a esse vídeo, leiam a apostila, o módulo de vocês, que não vai ficar complicado se vocês fizerem exatamente isso, fizerem a parte de vocês, ok? Então, são eles, ó, o complemento verbal é exatamente o que? A função de complementar o sentido dos verbos transitivos, direto e indireto. São eles o quê? Se o verbo transitivo direto, ele é transitivo direto, obviamente, o seu complemento vai ser um objeto direto. Entenderam? Objeto direto, ele é complemento do verbo transitivo direto. Já o objeto indireto, ele tem a função de complementar quem? Já me responderam aí, já escutei sim. Ele tem a função de complementar um verbo transitivo indireto. Então, o nome está praticamente ligado ao verbo. Então, se o verbo é transitivo direto, o meu objeto vai ser um objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, o que é um verbo transitivo indireto, gente? Vocês lembram? É aquele que necessita de preposição para que para que ocorra esse complemento, para que haja ligação entre o complemento e o verbo. Então, ele é um objeto direto. Então, o termo da oração, ele complementa o sentido, o objeto direto, ele complementa o sentido do verbo transitivo direto. Vamos a um exemplo. Eu quero um vestido. Então, quando eu digo eu quero um vestido de presente do Dia das Mães, vamos supor que a mãe de vocês está falando aí para vocês, meu filho, eu quero tanto um vestido. Ela está dando a dica para vocês. Eu quero tanto um vestido de presente do Dia das Mães que está chegando aí, tá? Um dia depois vocês vão receber esse vídeo. Se você não deu um vestido, corre lá. Tô brincando, tá? Então, eu quero um vestido. Quem quer alguma coisa. Então, o ato de querer um vestido, esse verbo querer, ele é um verbo transitivo direto. Ele não necessita de preposição para que haja ligação entre ele e o seu complemento. Ok? Ele precisa sim de complemento, mas não necessita de uma preposição aí para ligar esse complemento ao verbo. Então, ele é um verbo transitivo direto, logo, o seu complemento é um objeto direto. Então, eu quero um vestido. Quero ali é o verbo transitivo, um vestido é o complemento, que é um objeto direto. Objeto indireto é o termo da oração que complementa o sentido de quem mesmo? De um verbo transitivo indireto. Ou seja, o objeto direto, ele vem acompanhado de uma preposição
para complementar o verbo transitivo indireto. Então, quando eu digo assim, obedecemos, obedecemos a quem? Aos nossos pais. Aí nós temos a preposição aos nossos pais, objeto direto. Então, aos nossos pais, toda essa expressão é classificada como objeto indireto, porque ela está se ligando ao verbo através de uma preposição. Então, quem obedece, obedece a alguém. Precisa, então, de complemento através de uma preposição. E é classificado como objeto indireto. Aí nós temos lá na classificação de transitividade verbal os verbos transitivos o quê? Diretos e indiretos. Lembra que nós vimos isso? Os verbos transitivos diretos, eles precisam de complemento de um objeto direto e de um objeto indireto. Ele necessita, então, desses dois complementos, que é um objeto direto e um objeto indireto. Então, quando eu digo assim, oferecemos um presente ao nosso colega. Quando eu digo oferecemos, se eu ofereço algo a alguém. Deu para entender esse raciocínio? Oferecemos um presente ao nosso colega. Então aí oferecemos é o verbo transitivo direto e indireto. Ele precisa de dois complementos. Aí eu tenho o complemento, o primeiro complemento dele, um presente, objeto direto, ao nosso colega, objeto indireto, porque ele é ligado ali através de uma preposição. Depois que nós vemos isso, nós temos também os objetos pleonásticos. O que é isso, professora? Objeto pleonásticos. Eles são aqueles que se repetem com o objetivo de chamar a atenção. Lembra que eu falei que todo verbo precisa de um complemento? Mas aí já nos pleonásticos, quando esses verbos se repetem com o objetivo mais de dar ênfase àquela informação que o verbo está transmitindo. Quando eu digo assim, a vida, o vento a levou. Percebam aí que eu já falei ali, a vida, o vento. Quando eu tenho ali esse objeto direto, a, tá vendo ali, a levou. Esse a está se referindo a quem, gente? A vida novamente. Então, eu estou repetindo uma informação de novo. Ao indiscreto, não lhe confio nada. Quem você não confia nada? Ao indiscreto. Precisaria ali desse lhe confio nada? Essa expressão lhe? Não precisa. Mas está ali para dar ênfase, ok? Então, é um objeto pleonástico. Vocês lembram lá das figuras de linguagem? O pleonasmo viciante, quando a gente repete muitas as palavras, dando o sentido de pleonasmo, subir para cima, descer para baixo, são pleonasmos viciosos. E nos objetos também nós temos isso. Agora que você já sabe, então, o que é um complemento verbal, vamos conhecer também o objeto direto preposicionado. Temos também mais isso, objeto direto preposicionado. Professora, a senhora acabou de falar que lá os verbos transitivos diretos, eles não precisam de preposição nesse complemento. Sim, acabei de falar isso. Vocês estão corretíssimos. Parabéns por ter raciocinado e prestado atenção nessa informação. Os verbos transitivos diretos são aqueles verbos que não precisam de preposição entre o complemento e ele. Ok. Mas aí nós temos os objetos diretos preposicionados. Quando isso ocorre? Por que isso ocorre? Ele é um termo que completa o sentido do verbo e algumas vezes ele pode aparecer preposicionado para quê? Temos alguns exemplos de algumas situações que ele pode aparecer preposicionado. Primeiro exemplo, quando ele é acompanhado de verbos que exprimem sentimentos. Não odeio a ninguém. Tá vendo ali tem o sentido de uma preposição. Eu poderia dizer não odeio ninguém, mas quando eu digo não odeio a ninguém, eu estou preposicionando esse objeto, ok? Então, eu estou preposicionando esse objeto, dando, então, a função de um objeto direto preposicionado. Não está errado. Então, por isso, nós temos essa classificação também de objeto direto preposicionado. Qual é a outra utilidade? Quando nós usamos em outra situação? Para evitar ambiguidade. Então, vamos a um exemplo.
Na Copa do Mundo venceram aos brasileiros os alemães. Nossa, professora! Então, na Copa do Mundo venceram aos brasileiros os alemães. Aí nós estamos colocando essa preposição aos antes do substantivo brasileiros para evitar ambiguidade nessa oração. C. Quando for expresso por pronome pessoal oblíquo tônico. Por exemplo, Pedro, sua família, nesse dia ensolarado, festeja a ti. Ok? Quando for expresso por pronome relativo quem, também é outra situação que nós usamos objeto direto preposicionado. A pessoa a quem amo está presente. Quando for o nome próprio Deus. Então, quando eu vou me referir a Deus, eu também uso um objeto preposicionado, colocando a partícula a antes da palavra Deus. A igreja orienta que todos amem a Deus. Então, ali, esse objeto é um objeto preposicionado. Quando for um pronome substantivo, indefinido ou interrogativo. O repórter ofendeu a todos. Tá vendo ali que nós temos ali um pronome substantivo, todos, e ele está indefinido. Por que indefinido? Eu estou definindo ali quem que ele ofendeu? Não. Então, eu coloco usando a preposição nesse objeto direto. Quando aparecer antecipado. Como assim antecipado? A homem pobre ninguém roube. Então, eu não poderia dizer aqui o homem pobre ninguém rouba, porque estaria com sentido ali de um artigo, mas ali eu estou complementando. A homem pobre ninguém roube, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, enviem para mim no Maestro, que eu vou tentar mandar para vocês, sanar as dúvidas de vocês. Como vocês já têm enviado, eu já respondi as dúvidas de alguns alunos. Espero que vocês continuem enviando, tá bom? Façam as atividades agora do módulo 6 e do módulo 7. Complemento verbal. Eu vou continuar enviando para vocês no Maestro e vou fazer as correções. Grande abraço, tchau, tchau, até mais!